Meu marido teve a coragem de assinar o termo de consentimento para desligar meus aparelhos de respiração. E isso porque o médico tinha acabado de dizer que eu ainda tinha esperanças. Quando de repente recuperei a consciência, assim que abri os olhos, sussurrei uma frase que deixou o médico pálido e o fez ligar imediatamente para a polícia. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual cidade ou estado vocês estão assistindo a este vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal continue crescendo e trazendo histórias ainda mais interessantes. Escuridão, breu absoluto. Isso era tudo que eu conseguia ver, até onde minha visão alcançava, ou melhor, até onde minha consciência conseguia tatear. A sensação era de estar afundando no leito do oceano mais profundo, onde a luz do sol jamais toca o fundo. Meu corpo parecia pesado, como se blocos de concreto de milhares de toneladas estivessem esmagando meu peito, minhas pernas e meus braços. Eu queria me mover, queria gritar. Mas nem um único músculo do meu corpo obedecia aos comandos do meu cérebro. Eu estava presa, encarcerada dentro da minha própria carne. No entanto, minha audição funcionava com uma nitidez impressionante, muito mais aguçada do que quando eu estava totalmente acordada. Eu conseguia ouvir o zumbido constante da máquina do ventilador mecânico que bombeava ar para os meus pulmões em um ritmo monótono e assustador. Bip, bip, bip. O som do monitor cardíaco era o único sinal de que eu ainda estava viva, de que minha alma ainda não havia abandonado este corpo indefeso. Como está o estado dela? Dr. Mateus, aquela voz. Meu sangue ferveu instantaneamente ao ouvi-la. Era a voz de Ricardo, meu marido. O tom dele parecia tão triste, tão frágil, como se ele fosse o marido mais sofrido do mundo, prestes a perder sua amada esposa. Mas eu sabia perfeitamente bem que tipo de sorriso diabólico ele devia estar escondendo por trás daquela expressão de coitado. Os sinais vitais dela estão estáveis, Sr. Ricardo, embora Adrá. Helena ainda esteja em coma profundo, respondeu o Dr. Mateus, meu colega de profissão no mesmo hospital. A voz de Mateus parecia cansada, mas firme. Eu conseguia imaginar a testa dele franzida enquanto analisava os gráficos no monitor. Como? Lhe disse ontem, ainda há uma chance se realizarmos uma cirurgia de descompressão craniana para aliviar a pressão no cérebro dela. A resposta pupilar dela ainda existe, embora fraca. Há esperança, Sr. Ricardo. Eu queria gritar, sim, faça a cirurgia, Mateus, por favor, me ajude. Mas minha língua estava paralisada. Minha garganta parecia obstruída por um pedaço espesso de algodão. Gritei com todas as minhas forças dentro da minha cabeça, mas nenhum som saía. Apenas um silêncio torturante. Cirurgia. Ricardo soltou um longo suspiro. Um suspiro que soou extremamente teatral para os meus ouvidos. Dr. Mateus, nós já discutimos isso. Helena, minha esposa já sofreu demais. Não tenho coragem de ver a cabeça dela ser aberta de novo, cheia de tubos e drenos por todos os lados. O senhor pode me dar 100% de garantia de que ela voltará ao normal? Na medicina não existe garantia de 100%, Sr. Ricardo. Mas, sem a cirurgia, o risco é fatal. Estamos correndo contra o tempo, insistiu Mateus. Eu podia ouvir a frustração em sua voz. Mateus era um neurocirurgião brilhante. Ele sabia que eu podia ser salva. Ele sabia que eu era uma guerreira. Não, doutor, cortou Ricardo rapidamente. O tom de sua voz ficou ligeiramente mais frio, mas ele logo disfarçou com um choro falso. Eu conheço minha esposa. Ela é uma mulher perfeccionista. Jamais aceitaria viver em estado vegetativo, sendo um fardo para os outros pelo resto da vida. Além disso, na nossa família, temos uma crença muito forte. Não devemos ir contra o destino de Deus. Se realmente chegou a hora da Helena partir, preciso aceitar e deixá-la ir. Mentiroso, gritei em pensamento. Você só tá com medo de que eu acorde? Revele tudo. Ricardo, você tem pavor de que eu conte à polícia que foi você quem me empurrou daquela escada.
Você tem medo de que descubram suas dívidas de apostas online? Eu lembrava daquele momento com extrema clareza, como se tivesse acontecido há apenas 5 minutos. Naquela noite, uma chuva torrencial desabava sobre São Paulo. Exatamente como o som da tempestade que eu agora ouvia, abafado, batendo contra a janela do meu quarto de hospital. Tínhamos tido uma briga terrível no segundo andar da nossa casa de alto padrão. Eu tinha acabado de descobrir um extrato bancário suspeito. O dinheiro da poupança da faculdade da Lívia, nossa filha de 6 anos, tinha sumido completamente, centenas de milhares de reais evaporados em questão de meses. Quando o confrontei, Ricardo, que sempre se apresentava como o marido ideal, elegante e gentil em público, transformou-se em um monstro. Seu rosto atraente, sempre elogiado por todos, ficou vermelho de puro ódio. Ele já não era o Ricardo que eu conhecia. Era um viciado encurralado. Não se meta nos meus negócios, Helena. Você é apenas a minha esposa. Seu papel é ficar calada e faturar no hospital, ele gritou na época. Esse dinheiro era o futuro da Lívia, Ricardo. Você gastou tudo com apostas esportivas e aquele maldito jogo do tigrinho de novo? Gritei de volta. Ele não respondeu com palavras, mas com um empurrão violento. Perdi o equilíbrio. Meu corpo flutuou por um segundo antes de minhas costas colidirem contra os degraus e minha cabeça atingiu o mármore frio com um estalo terrível. A última coisa de que me lembrava antes de a escuridão me tragar era Ricardo, parado no topo da escada, olhando para mim não com arrependimento, mas com um olhar frio e calculista. Ele não me socorreu imediatamente. Ficou em silêncio, esperando para ver se eu ainda respirava. E agora ele estava ali, ao lado da minha maca de hospital, encenando o papel de viúvo desolado. Senhor Ricardo, peço que reconsidere. Como colega de trabalho da Dra. Helena, sei que ela é uma mulher forte. Ela certamente gostaria de lutar, insistiu Mateus novamente. Senti a mão calorosa de Mateus tocar meu pulso, verificando meus batimentos. Aquele toque me trouxe um leve conforto em meio ao frio do desespero. Basta, doutor. A voz de Ricardo subiu de tom e depois baixou novamente, como se estivesse controlando as emoções. Eu sou o marido dela. Eu tenho o direito de decidir. Já conversei com minha mãe e concordamos que não queremos ver a Helena sofrer mais. Por favor, respeite a decisão da família. Desligue os aparelhos. Desligue os aparelhos. Aquela frase ecoou na minha mente como uma sentença de morte. Ele queria me matar legalmente. Queria terminar o que não conseguiu fazer naquela escada. Senti a presença de outra pessoa no quarto. Um aroma de perfume forte e invasivo. Um cheiro de jasmim sufocante. Era minha sogra, Dona Regina. Na verdade, madrasta de Ricardo. A mulher que se casou com o pai dele por interesse e o criou para ser um homem obcecado por dinheiro. Doutor, a voz de Dona Regina soou afiada e cortante. Meu filho está certo. O destino da Helena foi traçado. Talvez isso seja um aviso por ela ter sido tão focada na carreira e ter esquecido seu papel como esposa. Não prolongue o sofrimento do meu filho, que precisa ficar indo e vindo deste hospital para cuidar de uma esposa sem esperanças. Desligue isso de uma vez. Meu coração se despedaçou. Não era apenas meu marido, mas também minha sogra que desejava minha morte. Eles estavam em conluio. Aos olhos deles, eu não era um ser humano. Eu era apenas um caixa eletrônico quebrado que precisava ser descartá-lo. Muito bem, a voz de Mateus soou derrotada. Meu peito se contraiu de pavor. Se esta é a decisão final da família. E os senhores assinaram o termo de não reanimação, DNR, não podemos forçar a cirurgia. Faremos o procedimento de extubação para a retirada do suporte ventilatório conforme solicitado. Quando podemos fazer isso? Perguntou Ricardo. Havia um tom de impaciência mal disfarçado em sua voz. Ele estava com pressa. Podemos preparar tudo agora. A enfermeira Sara vai organizar o procedimento, respondeu Mateus em voz baixa. Não, agora não. Deus, por favor, me ajude. Eu ainda não quero morrer.
Preciso proteger a Lívia. Preciso salvar meus bens desses parasitas. Preciso mostrar ao mundo quem o Ricardo realmente é. Reuni todas as minhas forças. Foquei na ponta dos meus dedos do pé, nas minhas pálpebras, em qualquer parte do corpo que pudesse esboçar reação. Mexa-se, Helena! Mexa-se, ordenei a mim mesma. Mas nada aconteceu. Meu corpo continuava imóvel, como um pedaço de carne inanimado. Um calafrio subiu pelas minhas pernas. Não era o ar-condicionado do quarto, mas o frio do pavor da morte, que se aproximava. Ouvi passos se aproximando. O cheiro do perfume, caro de Ricardo, misturado, um leve odor de cigarro, aproximou-se do meu rosto. Ele se inclinou, encostando os lábios perto do meu ouvido. Desculpe, querida, sussurrou ele, tão baixo que eu tinha certeza de que Mateus e a enfermeira Sara não podiam ouvir. Mas se você morrer, minhas dívidas serão pagas com o seu seguro de vida de R, 5 milhões. No final das contas, você acabou sendo útil. Aquelas palavras incendiaram minha alma. Uma fúria avassaladora explodiu no meu peito, mais quente que o fogo, mais forte que o medo. Ele queria me matar pelo dinheiro do seguro. Ele disse que eu só seria útil morta. Canalha! Essa ira extrema desencadeou algo no meu cérebro. A adrenalina inundou meu sistema nervoso adormecido. Meu coração disparou. Bip, bip, bip. O monitor cardíaco começou a soar acelerado. Doutor, os batimentos cardíacos da paciente estão subindo muito rápido, exclamou a enfermeira Sara. Helena chamou Mateus. No meio daquela escuridão, eu lutei. Arranhei as paredes daquela paralisia com as garras da minha indignação. Eu não iria morrer hoje. Não nas mãos daquele homem. O som acelerado do monitor cardíaco era a trilha sonora da minha batalha. Bip, bip, bip. O ritmo estava caótico, acompanhando a tempestade de raiva que explodia no meu peito. Eu já não era uma paciente entregue ao destino. Eu era uma leoa encurralada, pronta para atacar quem ameaçasse sua vida. O que está acontecendo com ela? Por que está apitando assim? A voz de Ricardo soou em pânico. Não era pânico de preocupação, mas de puro pavor. Ele estava com medo de que seu plano desmoronasse no último segundo. É uma resposta neurológica clara, explicou o Dr. Mateus. Senti os passos dele se aproximando rapidamente. Senti suas mãos abrindo minhas pálpebras, direcionando uma lanterna clínica para as minhas pupilas. A luz intensa penetrou a escuridão, dolorosa, mas trazendo consigo a esperança. Há uma atividade cerebral intensa e repentina. Adrá. Helena pode estar sentindo dor ou uma forte emoção. Que emoção? Ela está em coma, rebateu Dona Regina com a voz estridente de desagrado. Chega disso, doutor. Não nos dê falsas esperanças. Desligue logo isso para ela descansar. Não podemos realizar a extubação com a paciente instável, senhora, respondeu a enfermeira Sara com firmeza. Reconheci a voz da minha querida amiga. Sara, obrigada por me defender. Foquei toda a minha energia restante em um único ponto. Minhas pálpebras pareciam feitas de chumbo, coladas por um adesivo invisível e pesado, mas eu não me importei. O ódio por Ricardo e Dona Regina era um combustível muito mais potente do que qualquer estimulante médico. Lembrei do rosto de Lívia, minha filhinha, que ainda precisava de sua mãe. Se eu morresse agora, Lívia seria criada por esses monstros. Ricardo gastaria minha herança em jogatinas e minha filha seria negligenciada. Não, isso eu não vou permitir. Abra os olhos, Helena. Com uma lufada de ar que pareceu rasgar meu peito, forcei os músculos das minhas pálpebras. Pouco a pouco, a luz branca do quarto de UTI começou a entrar, desfocada, ofuscante. Tudo parecia duplicado e sem nitidez. Doutor, olhe! Gritou a enfermeira Sara. Pisquei uma vez, 2 vezes. As silhuetas diante de mim começaram a ganhar contornos claros. O rosto do Dr. Mateus, tenso e preocupado, estava logo acima de mim. Atrás dele, Sara cobria a boca com as mãos, com os olhos marejados. E lá, no canto, eu os vi.
Ricardo e Dona Regina. O rosto de Ricardo empalideceu instantaneamente. Ficou branco como um lençol, os olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma erguer-se do túmulo. Ele recuou um passo involuntariamente, esbarrando no suporte de soro que balançou com o impacto. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía. A máscara de marido, enlutado, caiu por terra, substituída por uma expressão de puro horror. Ele sabia. Ele sabia que eu tinha ouvido seu último sussurro. Dona Regina congelou no lugar, apertando com força sua bolsa de couro de grife. O rosto daquela mulher idosa endureceu, os lábios cerrados em uma linha fina de descontentamento. Helena, você consegue me ouvir? Perguntou Mateus. Sua voz tremia de emoção. Ele se aproximou ainda mais. Tentei responder, mas minha garganta estava completamente seca. Havia um tubo endotraqueal na minha boca, me causando náuseas. Era doloroso. Só consegui soltar um gemido fraco. Calma, Helena. Fique calma. Você ainda está com o ventilador mecânico. Não. Force contra o aparelho, instruiu Mateus docemente. Ele olhou para Sara. Prepare o kit de desmame do ventilador. Ela está totalmente consciente. Vamos retirar. Lu, agora que ela apresenta esforço respiratório espontâneo adequado, Ricardo de repente deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação, apesar do pavor evidente em seus olhos. Espere, doutor. Ela está realmente consciente ou isso é apenas um espasmo antes de morrer? Os antigos diziam que a vela brilha mais forte logo antes de se apagar, não é? Como sua boca é suja, Ricardo. Mesmo quando abro os olhos, você ainda torce pela minha morte? Mateus olhou para Ricardo com uma frieza cortante que eu nunca tinha visto antes. Senhor Ricardo, sua esposa abriu os olhos e está realizando contato visual direcionado. Isso não é um reflexo, é consciência ativa. O processo de retirada do tubo do ventilador foi torturante. Parecia que estavam puxando uma corda áspera de dentro dos meus pulmões. Tosse violentamente. Meu peito ardia. Lágrimas escorreram pelos cantos dos meus olhos. A enfermeira Sara, ágil, limpou a secreção da minha boca e colocou uma máscara de oxigênio sobre meu rosto. Respire, Helena, devagar orientou Mateus. Aspirei o oxigênio puro com sofreguidão. Meus pulmões doíam, mas aquela dor era a prova de que eu estava viva. Olhei fixamente para Ricardo, um olhar que enviava uma mensagem clara. A guerra acabou de começar. Ricardo parecia extremamente inquieto. Colocou a mão no bolso da calça, talvez procurando celular, um cigarro, ou simplesmente tentando achar uma saída. Querida, graças a Deus você acordou, disse ele com uma voz trêmula e artificial. Ele tentou se aproximar para segurar minha mão. Retirei minha mão com as forças que me restavam, rejeitando o toque dele. Nojo. A pele dele parecia veneno. Helena. Ricardo pareceu chocado com a minha rejeição. Olhei para Mateus. Eu precisava contar a ele agora, antes que Ricardo tivesse qualquer oportunidade de manipular a situação ou me ferir novamente quando não houvesse ninguém por perto. Minha voz saiu rouca, quase imperceptível, como atrito de folhas secas. Doutor, chamei com imensa dificuldade. Mateus imediatamente aproximou o ouvido dos meus lábios. Sim, Helena. Diga, devagar. Onde dói? Reuni o restante do fôlego que tinha nos pulmões. Olhei para Ricardo, que me vigiava com atenção. Ele tentou se inclinar para ouvir. Afaste ele. Sussurrei, indicando Ricardo com os olhos. Mateus compreendeu. Ele ergueu a mão, gesticulando para que Ricardo se distanciasse. Por favor, dê um pouco de espaço, Sr. Ricardo. Ricardo recuou contra a vontade. Seus olhos não saíam de mim. Gotas de suor frio começaram a brotar em sua testa. Puxei a gola do jaleco branco de Mateus, forçando-o a se inclinar ainda mais, tão perto que apenas ele pudesse ouvir meu sussurro. Aquela era a chave para a destruição de Ricardo. Aquela era minha verdadeira apólice de seguro de vida. Celular. Sussurrei de forma pausada. Armário. 303. Sala dos médicos. Mateus franziu a testa, confuso, mas escutando com extrema atenção. Senha. Engoli em seco. Minha garganta doía terrivelmente. Data de falecimento da mãe dele. Olhei de relance para Ricardo.
Ricardo nem sequer lembrava a data de falecimento da própria mãe biológica, porque nunca se importou com ela. Mas ele usava essa data como senha para tudo, porque era a única data que ele havia anotado no diário antigo de seu pai, o dia em que ele herdou sua primeira quantia em dinheiro. Irônico, Mateus paralisou. Ele ergueu o rosto lentamente e olhou profundamente nos meus olhos. Ele viu a seriedade e o pavor neles. Ele era um cirurgião brilhante, inteligente o suficiente para perceber que aquilo não era um delírio pós-coma, era um pedido de socorro codificado. O semblante de Mateus, antes preenchido por preocupação médica, empalideceu. Ele compreendeu a gravidade da situação. Um celular escondido, uma senha secreta, o medo explícito da paciente em relação ao próprio marido. Mateus endireitou o corpo, tentando manter a postura profissional, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Ele olhou para Ricardo com um olhar agora carregado de suspeita. Enfermeira Sara chamou Mateus com a voz mais neutra que pôde fingir. Por favor, cuide da Dra. Helena, não permita a aproximação de ninguém, incluindo familiares, sem a minha autorização expressa. Preciso ir à farmácia central, buscar uma medicação específica de urgência. Mas, doutor, eu sou o marido dela, protestou Ricardo, o tom de voz subindo pelo pânico. Seu instinto de golpista farejava o perigo. Procedimento padrão de observação pós-coma, senhor. A paciente precisa de silêncio absoluto. Ou pode sofrer uma crise convulsiva, mentiu Mateus com naturalidade. Ele deu um tapinha no ombro de Sara, trocando um olhar que apenas profissionais que trabalham juntos há anos conseguem decifrar. Proteja. Mateus virou-se e caminhou rapidamente para fora da UTI. Vi quando ele enfiou a mão no bolso do jaleco, puxando o próprio celular. Seus dedos voaram pela tela. Ele não estava ligando para a farmácia. Eu sabia que ele estava ligando para alguém muito mais importante naquele momento, né? A polícia. Ricardo assistiu a saída de Mateus com ansiedade e depois voltou a me encarar. Aquele olhar já não tinha nada de amor ou luto. Era o olhar de um predador que percebe que a presa acabou de escapar de suas mandíbulas e que agora o caçador havia se tornado a caça. Esbocei um leve sorriso por baixo da máscara de oxigênio. Você está acabado? Ricardo. O ambiente dentro da UTI ficou subitamente silencioso, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio que antecede o temporal, espesso como o ar carregado antes de um raio atingir o solo. Depois que a silhueta do Dr. Mateus desapareceu, pela porta de correr, a tensão na sala multiplicou-se instantaneamente. Eu continuava deitada, frágil. Metade da minha alma parecia ter sido arrancada à força da sepultura, enquanto a outra metade ainda lutava para se manter firme no mundo real. A enfermeira Sara postou-se firme ao lado da minha maca. Sua postura era defensiva. Ela não era apenas uma enfermeira para mim naquele momento. Ela era a última muralha que me protegia dos dois predadores que vigiavam a poucos metros de distância. Ricardo e Dona Regina, ambos me encaravam. Ricardo com uma ansiedade que não conseguia ocultar, batendo o pé no piso vinílico do hospital em um ritmo rápido e irritante. Seus olhos vasculhavam a sala de forma desordenada, olhando ora para a porta por onde Mateus saíra, ora de volta para mim, com um brilho difícil de decifrar. Uma mistura de pavor e ódio profundo. Por que o Dr. Mateus está demorando tanto? Resmungou Ricardo, quebrando o silêncio. Sua voz soou rouca. Ele olhou para o relógio de pulso, uma réplica barata de uma marca de luxo que ele usava para ostentar nos negócios. Ir buscar um remédio na farmácia não deveria levar mais de 5 minutos. Talvez haja fila, Sr. Ricardo. A farmácia central costuma ficar congestionada, especialmente com o fluxo de emergências por causa da tempestade lá fora, respondeu Sara calmamente. Embora eu pudesse ver seus punhos cerrados ao lado do corpo, Sara sabia que algo estava errado. Ela sabia que Mateus não tinha ido à farmácia. Tentei controlar minha respiração sob a máscara de oxigênio. Cada inspiração parecia rasgar minha garganta com lâminas de barbear, mas essa dor me mantinha ancorada na realidade. Minha mente voltou-se para aquele celular. Um aparelho
antigo e simples que eu havia escondido há 3 meses, quando comecei a notar os primeiros sinais do caráter duvidoso de Ricardo. Dinheiro sumindo da nossa conta, conjunta, hematomas, surgindo no meu corpo, sempre em áreas escondidas pelas roupas. Ricardo era meticuloso na violência. Ele nunca tocava no meu rosto porque sabia que eu precisava atender pacientes como médica. Ele me agredia nos braços, coxas ou abdômen, áreas fáceis de ocultar sob o jaleco do hospital. Comprei aquele celular usado em uma pequena loja de periferia, usando dinheiro em espécie para não deixar rastros. Ali salvei tudo: gravações de nossas discussões, fotos dos hematomas tiradas secretamente no banheiro do hospital e um vídeo de Ricardo embriagado confessando seus planos com o seguro de vida. Escondi o aparelho no armário 303, um armário no vestiário dos médicos, residentes que quase ninguém usava porque a fechadura vivia emperrada. Só eu sabia o truque para abri-lo com um pequeno empurrão na lateral. Vou dar uma saída rápida, disse Ricardo de repente, caminhando em direção à porta. Meu coração quase parou. Ele sabia? Ele tinha desconfiado? Ricardo era astuto. Seus instintos criminosos eram afiados. Se ele seguisse Mateus e descobrisse que ele não estava na farmácia, saberia que eu tinha falado algo, ele poderia fazer qualquer loucura. Com licença, senhor Ricardo, a voz de Sara soou firme, interrompendo os passos dele. O Dr. Mateus pediu expressamente que o senhor permanecesse aqui. Precisamos do consentimento da família imediatamente se o quadro da Dra. Helena oscilar. Ricardo virou-se, com o rosto vermelho de raiva. Eu vou fumar. Estou sob estresse vendo minha esposa nesse estado. Quem você pensa que é para me dar ordens? Você é só uma enfermeira. Estou apenas seguindo as orientações do médico responsável, rebateu Sara, sem recuar. Além disso, os corredores estão temporariamente isolados para desinfecção devido à passagem de um paciente com infecção grave. O senhor não pode sair nos próximos 10 minutos. Era mentira, Sara estava inventando aquilo para mantê-lo ali. Eu queria agradecer a ela, mas só consegui piscar lentamente em sinal de gratidão. Dona Regina soltou um estalo de desdém com a língua. Ela caminhou até a beira da minha maca. O cheiro do perfume de jasmim sufocante me causou náuseas. Ela me olhou com desprezo, como se eu fosse um incômodo qualquer. Olha só o que você causou, Helena, sibilou Dona Regina, baixo, mas de forma nítida. Você só traz problemas para todos. Se fosse uma boa esposa, não deixaria seu marido nesse estado de estresse. Deveria ter partido em paz de uma vez. Lágrimas de pura indignação marejaram meus olhos. Aquela mulher sabia perfeitamente quem o enteado era, mas fechava os olhos em troca da mesada polposa que ele lhe dava. Um dinheiro que vinha diretamente do meu trabalho, duro. De repente, Ricardo pareceu conectar os pontos. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para mim e depois para a porta. Seu rosto perdeu a cor. Talvez tenha lembrado de quando me pegou revirando suas gavetas atrás de provas. Talvez tenha percebido que meu sussurro a Mateus não tinha sido um mero gemido de dor. Saia da frente! Gritou Ricardo, empurrando Sara com força. Minha amiga desequilibrou-se, colidindo contra o carrinho de curativos. O som do metal batendo ecoou na UTI. Ei! Não toque em mim, protestou Sara. Vocês estão escondendo alguma coisa. Esbravejou Ricardo, o pânico tomando conta. A máscara de marido perfeito havia sumido. O Mateus não foi à farmácia, não é? O que você disse para ele, Helena? O quê? Ricardo avançou na minha direção. Suas mãos agarraram as grades de proteção da maca. Seu rosto, distorcido pelo ódio, estava a centímetros do meu. O cheiro de tabaco e o suor frio que emanavam dele eram insuportáveis. Vi o olhar de um assassino em seus olhos. Ele queria me sufocar, queria me calar para sempre. Antes que alguém chegasse, responda, gritou ele, sacudindo a maca. O monitor cardíaco disparou diante da minha súbita descarga de adrenalina. Bip, 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 bip. Segurança! Gritou Sara com todas as forças.
Acionando o botão de emergência, Nepal, Ricardo entrou em pânico. Sabia que seu tempo havia acabado. Soltou as grades da maca e correu em direção à saída, desesperado para interceptar Mateus e apagar qualquer rastro. No entanto, assim que a porta automática se abriu, os passos de Ricardo travaram bruscamente. No vão da porta, 2 seguranças do hospital de porte físico imponente barravam a passagem. E logo atrás deles, ofegante, mas com um semblante de triunfo, estava o Dr. Mateus. Em sua mão, ele segurava um objeto que fez as pernas de Ricardo vacilarem instantaneamente. Um celular antigo, preto, com a tela trincada, minha caixa de Pandora. Lá fora, a chuva caía implacável, batendo contra os vidros da UTI com violência, acompanhando a tempestade que acabava de se instalar no quarto. Um clarão iluminou o rosto de Ricardo, agora pálido como cera. Ele recuou cambaleante, como se suas forças tivessem sido drenadas de uma só vez. O Dr. Mateus entrou, seguido por 2 homens à paisana cuja autoridade no olhar era inconfundível, policiais civis. Mateus ignorou Ricardo, caminhou diretamente até mim e depositou o celular antigo sobre a mesa de cabeceira. Em um saco plástico transparente de evidências preservando as digitais. O que significa isso? A voz de Dona Regina ecoou estridente. Ela tentava manter a postura arrogante, mas seus olhos revelavam desespero. Por que estão detendo meu filho? E o que é essa sucata? Um dos policiais, um homem de meia idade, com um casaco de couro levemente úmido da chuva, deu um passo à frente. Era o inspetor Henrique, um profissional experiente que eu já conhecia de exames periciais anteriores no hospital. Senhor Ricardo Santoso, declarou o inspetor Henrique com firmeza. Recebemos uma denúncia de tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica. Por favor, permaneça onde está. Isso é uma calúnia! Gritou Ricardo, a voz falhando. Gotas grossas de suor escorriam por suas têmporas. Isso é armação da minha esposa. Ela perdeu o juízo, tá tendo alucinações por causa do coma. Os medicamentos afetaram o cérebro dela. Mateus encarou Ricardo friamente. O cérebro da Drá. Helena está funcionando perfeitamente, senhor Ricardo. Perfeitamente o suficiente para lembrar a senha deste aparelho. Mateus pegou o celular envolto no plástico e ligou a tela, que exibiu o campo para a digitação do PIN. A data de falecimento da sua mãe biológica? Disse Mateus com voz calma. Ricardo emudeceu. Engoliu em seco com visível dificuldade. Aquele era o seu segredo. Sua mãe biológica havia falecido devido a uma doença grave por falta de recursos financeiros, muito antes de seu pai enriquecer e casar-se com Dona Regina. Ricardo sempre associara a pobreza à perda da mãe. Essa era a raiz de sua obsessão por dinheiro. E aquela data era o código que ele usava para trancar seus segredos mais obscuros. Mateus digitou os números 040598. A tela desbloqueou com um leve clique eletrônico que soou como um trovão nos ouvidos de Ricardo. Mateus navegou pelo aparelho, abriu uma pasta intitulada Provas e conectou o telefone a uma pequena caixa de som portátil que trouxera consigo. Vamos ouvir, disse Mateus. O primeiro áudio começou a rodar com um leve ruído de fundo. E logo a voz clara e ríspida de Ricardo ecoou pelo quarto da UTI. Assina logo essa transferência de bens, Helena. Assina agora. Som de impacto físico. Se você morrer, eu recebo os 5 milhões do seguro. É mais do que suficiente para liquidar minhas dívidas de jogo e dar uma vida confortável para mim e para minha mãe. Então escolha, ou morre aos poucos, ou assina de uma vez. Dona Regina empalideceu, cobrindo a boca com a mão. Seus olhos fitavam o celular com pavor. A prova era incontestável. A voz de Ricardo, sua agressividade e a menção à mãe estavam ali, expostas para quem quisesse ouvir. E isso é montagem. Tentou balbuciar Ricardo, mas sua voz já não tinha força. Ele recuou em direção à janela, procurando uma rota de fuga inexistente. Hoje em dia criam qualquer voz com inteligência artificial. Helena é neurocirurgiã. Ela armou isso para me destruir. Mateus ergueu a sobrancelha e tocou na tela novamente.
E quanto a este vídeo? O vídeo começou a ser reproduzido. A pequena tela foi posicionada para que os policiais pudessem ver claramente. Era uma gravação que eu fizera escondida pelas frestas do armário, enquanto Ricardo falava ao telefone, provavelmente com um cobrador de apostas. No vídeo, Ricardo andava de um lado para o outro no quarto, gesticulando de forma agressiva. Fique tranquilo, cara, já tá tudo esquematizado com a minha esposa. Aquela escada de mármore fica lisa quando está úmida. Um empurrãozinho de leve e pronto. Acidente doméstico. A polícia não vai desconfiar de nada. O seguro paga na semana que vem, eu garanto. Silêncio absoluto na sala, um silêncio de horror. O inspetor Henrique fez um sinal com a cabeça para o seu colega. Algêmeo. Espere. Não. Mãe, me ajuda. Ricardo. Gritava ele enquanto os policiais o imobilizavam. Ele se debatia, chutando como uma criança em fúria. Isso é um mal-entendido. A Helena é louca. Ela caiu sozinha. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, declarou o policial enquanto prendia as mãos de Ricardo às costas. O som metálico das algemas, fechando-se em seus pulsos, foi a melodia mais reconfortante que já ouvi na vida. Ao ser escoltado para fora, passando ao lado da minha maca, os olhos de Ricardo cruzaram com os meus. Não havia mais arrogância, apenas desespero e derrota. Encarei-o de volta. Com um pouco de força que me restava, ergui minha mão direita, lentamente, e apontei em direção à saída. Vá embora. Você é um monstro, Helena! Um monstro! Gritou Ricardo enquanto era arrastado pelo corredor. Sua voz ecoou antes de sumir na distância. Dona Regina permanecia estática. Olhou para mim, depois para a porta por onde o enteado fora levado. Sem dizer uma palavra, sem pedir desculpas ou esboçar qualquer remorso, girou nos calcanhares e saiu apressada. O som de seus saltos estalava no chão de forma altiva, porém vazia. Ela preferiu tentar salvar a própria reputação a defender o enteado, cuja culpa acabara de ser exposta. Meu corpo relaxou por completo. A adrenalina que me sustentava evaporou, dando lugar a uma exaustão extrema. Minha visão começou a embaçar novamente, mas desta vez não era pelo com. Pronto, Helena, já acabou. A voz suave de Mateus soou ao meu lado. Ele segurou minha mão com firmeza. Você está segura agora. Ele nunca mais vai encostar em você. Sara chorava silenciosamente aos pés da maca, segurando minhas pernas. Desculpa, amiga, eu não fazia ideia de que você estava passando por tudo isso sozinha. Tentei sorrir, mas os músculos do meu rosto estavam cansados demais. Apenas fechei os olhos, deixando as lágrimas lavarem meu rosto. A tempestade continuava lá fora, mas a tormenta na minha vida finalmente havia cessado. Eu tinha vencido. A sensação de alívio com a prisão de Ricardo deveria ter me trazido uma paz imediata, mas o que senti nos dias seguintes foi um vazio profundo. Era como se as estruturas da minha vida tivessem desmoronado junto com a queda do homem que um dia considerei meu parceiro. Meu corpo pedia trégua. O monitor cardíaco voltou a apitar de forma irregular, refletindo meu esgotamento físico e mental. Helena, mantenha-se acordada, pediu o Dr. Mateus, sua voz parecendo distante. Senti a equipe médica agindo rapidamente. Sara injetou uma medicação na minha via de soro. Um frescor correu pelas minhas veias, trazendo um sono pesado. Mas lutei contra o cansaço. Havia algo mais importante que precisava de resposta. Lívia, sussurrei com dificuldade sob a máscara de oxigênio. Onde está, minha filha? Mateus, que examinava minhas reações pupilares, parou. Seu semblante tenso suavizou-se. Ele segurou minha mão como um amigo leal que sempre fora. A Lívia está segura, Helena. Ela está na casa dos meus pais, sob os cuidados da minha mãe e da babá. Eu a busquei discretamente ontem à tarde, assim que comecei a desconfiar da pressa do Ricardo em desligar seus aparelhos. Ele não faz ideia de onde ela está. Lágrimas de gratidão rolaram pelo meu rosto. Minha filha estava a salvo de Ricardo. Aquele homem não poderia usá-la como escudo ou chantagem. O inspetor Henrique aproximou-se da maca com cautela, respeitando o ambiente médico.
Ele trazia o saco de evidências com o celular antigo. Drá. Helena, disse o inspetor, sei que precisa descansar, mas preciso apenas de uma confirmação verbal rápida para formalizar a apreensão deste aparelho. Este celular pertence à senhora e contém as provas contra o senhor Ricardo. Consenti com um leve aceno de cabeça. Sim, são as provas. Excelente. Vamos dar andamento ao processo. O senhor Ricardo será autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica. Descanse. Colheremos seu depoimento formal assim que sua saúde se restabelecer. Com a saída dos policiais, o quarto recuperou a calma. Sara ajeitava meus cobertores com as mãos ainda trêmulas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Fiquei com tanto medo, amiga, confessou ela, abraçando de leve minhas pernas sobre a coberta. Achei que aquele covarde tentaria algo contra você bem na nossa frente. O olhar dele parecia o de alguém fora de si. Chega disso por hoje, Sara. Deixe a Helena descansar, recomendou Mateus com suavidade. Embora ele também parecesse visivelmente impactado pelos acontecimentos. A notícia da prisão de Ricardo espalhou-se rapidamente pelos bastidores do hospital. Mesmo sonolenta, eu percebia a mudança de comportamento das equipes de enfermagem que entravam no quarto para trocar o soro. Olhares de compaixão e murmúrios abafados que eu ocasionalmente escutava quando a porta se abria. Você viu? O marido da Drá, Helena. Quem diria? Um homem tão simpático, sempre trazendo café para a equipe. Parece que tinha dívidas milionárias com apostas virtuais. O constrangimento tentou se instalar em mim. Por anos, construí a imagem de uma neurocirurgiã bem-sucedida, com uma família perfeita. Cobri as marcas físicas com maquiagem pesada e roupas longas. Cobri as dívidas de Ricardo com meus plantões e bônus médicos. Ergui um castelo de cartas para esconder a dura realidade em que vivia. E numa única noite, esse castelo desmoronou sob a força da verdade. Todos agora sabiam que a Drá, Helena, não tinha uma vida perfeita. Eu era uma sobrevivente. Helena chamou Mateus, sentando-se ao meu lado enquanto a tarde caía. Não, pense no que os outros estão falando agora. Seu foco deve ser a sua recuperação. A jornada jurídica será longa. Ricardo e a família dele tentarão se defender. Olhei para ele. Mateus parecia exausto. Ele havia colocado sua carreira em risco, fingido uma ida à farmácia, acionado a polícia e protegido minha filha. Tudo por mim. Obrigada por tudo, murmurei sinceramente. Mateus esboçou um sorriso terno. Descanse, Helena. Amanhã será um novo dia. E, desta vez, você não estará sozinha. O efeito do sedativo finalmente me venceu. Adormeci em um sono profundo e sem sobressaltos. Pela primeira vez em muito tempo, dormi não pelo trauma de uma agressão, mas porque meu corpo finalmente compreendeu que o perigo imediato havia passado. No entanto, no fundo do meu ser, eu sabia que aquele era apenas o primeiro round. A batalha contra a opinião pública e as manobras jurídicas estava prestes a começar. 2 semanas se passaram desde a noite da prisão. Eu já havia sido transferida da UTI para um quarto de internação VIP. Minha recuperação física progredia bem, os hematomas ganhavam um tom amarelado e os pontos na minha cabeça cicatrizavam adequadamente. No entanto, o desgaste emocional era severo. Naquela manhã, o sol entrava pelas frestas da janela do hospital. Sara havia me emprestado um tablet, após muita insistência de minha parte. Eu precisava saber o que estava acontecendo lá fora. Não podia lutar às cegas. O que encontrei na internet fez meu estômago revirar. Um vídeo havia viralizado nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações. A imagem de capa mostrava a Dona Regina chorando copiosamente em frente à luxuosa casa que eu havia pago com meu trabalho. O título era apelativo. O clamor de uma mãe, médica bem-sucedida, manda prender o marido para acobertar traição. Apertei o play com as mãos trêmulas. No vídeo, Dona Regina usava traje simples e nenhuma maquiagem, uma imagem muito diferente de sua habitual vaidade. Meu filho, Ricardo, sempre foi um marido exemplar e paciente.
dizia ela entre soluços teatrais. Ele estava desempregado temporariamente, mas sempre fez de tudo pela esposa. E o que recebeu em troca? Helena mantinha um caso com um colega de hospital. Quando Ricardo a questionou sobre a traição, ela se descontrolou e caiu da escada sozinha. Agora, ela e o amante armaram essa farsa para mantê-lo preso e ficarem juntos. Onde está a justiça de Deus? O vídeo consta dramáticas e trilha sonora melancólica. Nos comentários, internautas que desconheciam a realidade destilavam ódio contra Mim, mulher ingrata, o marido desempregado precisando de apoio e ela com outro. Isso tem cara de armação daquele médico mesmo. Devia investigar a conta bancária deles. Boicote ao hospital onde ela trabalha. Profissional sem ética. Deixei o tablet de lado, sentindo um aperto no peito. A injustiça daquelas palavras doía mais do que qualquer ferimento físico. Eles não sabiam das agressões, das contas zeradas, do vício de Ricardo. Enxergavam apenas espetáculo criado por Dona Regina, uma atriz talentosa em manipular a opinião pública. A porta do quarto abriu-se e o Dr. Mateus entrou, trazendo meu almoço. Seu sorriso desapareceu ao notar minha expressão e o tablet jogado sobre a cama. Você assistiu ao vídeo? Perguntou ele com tranquilidade. Como eu posso ficar calma, Mateus? Desabafei, com lágrimas nos olhos. Olha o que estão dizendo sobre nós. Estão nos acusando de traição, defendendo o Ricardo. Minha carreira e reputação estão sendo destruídas por essa farsa. Mateus colocou a bandeja na mesa de cabeceira e sentou-se próximo a mim. Seu olhar era firme e resoluto. Helena, essa é uma tática antiga da defesa, explicou calmamente. O advogado do Ricardo sabe que as provas físicas contra ele são robustas, as gravações, o laudo pericial, os registros médicos. Eles não têm como vencer no tribunal com base nos fatos. Por isso, tentam destruir sua imagem pública para desestabilizá-la emocionalmente, esperando que você desista do processo ou pareça instável perante o juiz. Mas nós temos a verdade ao nosso lado. Mateus pegou seu próprio aparelho de telefone. A perícia policial concluiu a análise do computador do Ricardo que foi apreendido na sua casa. Sabe o que encontraram? Mensagens frequentes dele com uma mulher chamada Camila. Ela é amante dele há meses e está grávida de 4 meses. Fiquei sem reação por um instante. Grávida. Sim, continuou Mateus. Grande parte do dinheiro que você achou que havia sido perdido em apostas foi transferido para pagar o aluguel de um apartamento de alto padrão para ela. E há registros de transferências para contas de plataformas de apostas online, exatamente no dia em que você foi empurrada. O motivo do crime é puramente financeiro. Ele precisava do valor do seguro de vida para quitar as dívidas e manter a outra família. A revelação foi um choque, mas também me trouxe uma clareza cortante. Era a confirmação de que eu não estava errada. Tínhamos as provas necessárias para desmascará-los. Guardaremos essa informação para o julgamento, disse Mateus. Deixe que Dona Regina fale o que quiser agora. Quanto maior for a mentira deles na internet, maior será o impacto da verdade no tribunal. Nesse momento, a porta abriu-se e uma pequena figura entrou correndo no quarto, com um sorriso radiante. Lívia. Ela correu para os meus braços, abraçando-me com carinho. O cheiro de sua infância dissipou instantaneamente a atmosfera pesada daquele quarto de hospital. Segurei-a com força, prometendo a mim mesma que faria de tudo para protegê-la. Tava com tantas saudades, mamãe, disse ela. O tio Mateus disse que você estava dodói de tanto trabalhar, mas que já ia melhorar. A mamãe já tá quase boa, meu amor. Especialmente agora que você chegou, respondi, beijando seus cabelos. Mateus observava a cena com um sorriso discreto. A presença deles me dava a força necessária para enfrentar o que estava por vir. Ricardo e sua família podiam ter sua rede de mentiras, mas eu tinha a verdade, o apoio de Mateus e o amor da minha filha. Mateus, chamei com a voz firme,
Peça ao nosso advogado para preparar tudo. Não darei um passo atrás. Vamos até o fim com esse processo. E em relação à campanha de difamação na internet, salvaremos todas as postagens ofensivas. Responderemos no momento certo na justiça por calúnia e difamação. Mateus assentiu com orgulho. Essa é a Adra, Helena que eu conheço. O dia da audiência de instrução e julgamento chegou sob um céu cinzento em São Paulo. O Fórum Criminal da Barra Funda estava cercado por repórteres e curiosos, atraídos pela repercussão que o caso tomara na mídia. Sentei-me no banco traseiro do carro de Mateus, sentindo minhas mãos frias. Do lado de fora, lentes de câmeras apontavam em nossa direção. Assim que estacionamos. Tudo bem, Helena? Perguntou Mateus pelo retrovisor. Estou pronta. Pela Lívia e por mim respondi, respirando fundo. Com a ajuda de nossos advogados, cruzamos a barreira de jornalistas sob uma enxurrada de perguntas invasivas sobre a suposta traição e a veracidade das provas. Mantive a cabeça baixa, protegida por óculos escuros, até entrarmos no prédio. A sala de audiências estava cheia. Do lado direito, Dona Regina vestia roupas claras e discretas, uma imagem planejada para parecer uma mãe sofredora em busca de piedade. No banco dos réus, Ricardo vestiu o uniforme padrão do sistema prisional. Seu cabelo estava desalinhado e ele exibia olheiras profundas. Ao cruzar seu olhar com o meu, vi um brilho de ressentimento e um sorriso de desdém, que parecia desafiar minha determinação. A sessão foi aberta pelo juiz. A promotora de justiça deu início à leitura da denúncia, detalhando a tentativa de homicídio qualificado, as agressões físicas e a tentativa de desligar os aparelhos. Em seguida, o advogado de Ricardo, Dr. Souza, iniciou sua tese de defesa com um tom inflamado. Excelentíssimo juiz, proclamou o advogado caminhando pela sala. Meu cliente, Ricardo Santoso, é vítima de uma armação meticulosa. Sua esposa, Adra Helena, sofria de crises de ansiedade severas devido à carga horária exaustiva na neurocirurgia. O estresse extremo a levou a um comportamento autodestrutivo. O incidente na escada foi uma tentativa de suicídio que Ricardo tentou impedir sem sucesso. E a decisão de autorizar a extubação foi um ato de compaixão diante do diagnóstico de estado vegetativo, deturpado agora para encobrir um relacionamento extraconjugal do assistente de acusação com seu colega de trabalho. Murmúrios surgiram entre os presentes na sala. Apertei minhas mãos com força, mantendo o controle diante daquelas mentiras. Fui chamada ao banco das testemunhas. Prestei o compromisso legal com a voz firme, apesar do nervosismo. O Dr. Souza logo tentou me desestabilizar com perguntas tendenciosas sobre minha rotina profissional e minhas interações com o Dr. Mateus, sugerindo que eu desprezava meu marido por estar desempregado. Excelentíssimo, respondi, olhando diretamente para o magistrado. Eu nunca tive vergonha de apoiar meu marido em suas dificuldades financeiras. O que me causava dor era descobrir que ele usava nossas economias para sustentar vícios em apostas e, posteriormente, tentar tirar minha vida para receber um seguro. Isso é uma acusação infundada, rebateu o advogado de defesa. Temos as provas materiais nos autos, interveio a promotora. Solicitamos a reprodução das mídias extraídas do celular da vítima e os dados financeiros do acusado. A sala silenciou quando o primeiro áudio foi reproduzido pelo sistema de som. A voz agressiva de Ricardo preencheu o recinto, exigindo a assinatura dos papéis sob ameaças físicas e mencionando explicitamente o prêmio do seguro de vida. Os murmúrios na plateia mudaram de tom. O espanto era visível nos rostos dos presentes. Ricardo manteve a cabeça baixa, as mãos apoiadas nos joelhos. Isso é uma gravação manipulada, exclamou ele, interrompendo a sessão. Silêncio no tribunal, ordenou o juiz com severidade. A promotora prosseguiu, apresentando o vídeo em que Ricardo detalhava o plano de simular um acidente doméstico na escada úmida da residência. Em seguida, exibiu os comprovantes de transferências bancárias das contas de Helena para Camila, a amante de Ricardo, acompanhados de fotos que comprovavam o relacionamento estável mantido
com os recursos desviados. A revelação causou indignação geral. Até mesmo Dona Regina parecia chocada ao ver que o dinheiro que acreditava ser destinado a investimentos do filho estava sendo direcionado para outra mulher. Ricardo, murmurou ela, incrédula. Diante do peso das evidências, Ricardo perdeu o controle emocional. Levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira onde estava sentado, e gritou em direção a mim, com os olhos cheios de fúria. Sim, eu fiz tudo isso. Qual é o problema? Ela ganha uma fortuna como médica e me tratava como se eu dependesse de esmolas. Eu sou o homem da casa, o dinheiro dela deveria ser meu também. Se ela morresse, todos os meus problemas estariam resolvidos. Eu não aguentava mais aquela arrogância. Os policiais presentes na sala imediatamente o contiveram, forçando-o a sentar-se novamente. O desabafo irado foi registrado e selou seu destino perante a corte. 2 semanas mais tarde, a sentença foi proferida. O juiz declarou Ricardo Santoso culpado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, violência doméstica grave e estelionato financeiro, condenando-o a 18 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Ao ouvir a sentença, Ricardo permaneceu imóvel, com o olhar perdido. Dona Regina precisou ser amparada por familiares ao deixar a sala. Quando os policiais o conduziram para fora, nossos caminhos se cruzaram no corredor pela última vez. Olhei para ele sem ódio, apenas com a certeza de que a justiça havia sido feita. Espero que encontre o seu caminho na prisão, Ricardo, disse em voz baixa. Caminhei para fora do fórum. O sol da tarde brilhava sobre a cidade de São Paulo. A tempestade havia passado. Eu estava finalmente livre. O primeiro amanhecer após o desfecho do julgamento trouxe uma sensação diferente. Acordei em meu quarto sem a presença opressora do passado, sentindo que o ar entrava leve em meus pulmões. No entanto, a reconstrução de uma vida após um trauma dessa magnitude leva tempo. Nos primeiros meses, lidei com crises de ansiedade ocasionais e pesadelos recorrentes. O processo de cura não é simples, exige paciência e aceitação das próprias vulnerabilidades. Por que não percebi os sinais antes, Mateus? Perguntei a ele durante uma conversa num café tranquilo. Como médica, sou treinada para fazer diagnósticos, mas não consegui ver a gravidade do que acontecia na minha própria casa. Você agiu com base na confiança e no afeto, Helena. Consolou-me, Mateus, com paciência. Pessoas manipuladoras sabem como mascarar suas intenções. Não se culpe pelo comportamento abusivo de outra pessoa. O importante é que você sobreviveu e agora pode reescrever sua história. Minha primeira grande decisão foi vender a casa onde as agressões ocorreram. Usei os recursos para quitar as pendências financeiras geradas pelas fraudes de Ricardo e comprei uma casa menor e acolhedora em Atibaia, uma cidade tranquila, próxima à capital. A nova residência, cercada por árvores e com um quintal espaçoso para Lívia brincar, representava um recomeço livre de memórias dolorosas. Com o tempo, Lívia recuperou sua alegria e espontaneidade, deixando para trás a timidez causada pelo ambiente hostil em que vivia anteriormente. 1 ano depois, decidi não retornar à rotina exaustiva dos grandes hospitais privados. Utilizando parte das minhas economias e os bens recuperados, judicialmente fundei o Instituto Esperança Mulher, uma organização voltada ao acolhimento e suporte médico-psicológico de mulheres vítimas de violência doméstica. Convidei a enfermeira Sara para coordenar a área operacional do Instituto. Juntas, com o apoio de advogados voluntários e psicólogos, criamos um espaço seguro de escuta e acolhimento para mulheres que enfrentavam situações semelhantes à que vivi. Eu entendo o seu medo. Nós estamos aqui para apoiar você, dizia eu às mulheres que buscavam nossa ajuda, oferecendo o suporte necessário para que retomassem suas vidas com dignidade. Ajudar outras mulheres tornou-se parte essencial do meu próprio processo de cura. Ao longo de todo esse trajeto, o Dr. Mateus permaneceu ao meu lado de forma constante e respeitosa, oferecendo apoio nos momentos de cansaço e compartilhando os momentos de alegria cotidiana com Lívia.
Em uma noite chuvosa em nossa casa em Atibaia, após finalizarmos um relatório de atividades do Instituto, conversamos na varanda. Você não se cansa dessa rotina de viagens entre São Paulo e Atibaia para nos apoiar, Matheus? Perguntei com um sorriso. Estar ao seu lado e ver sua reconstrução é tudo o que importa para mim? Helena, respondeu ele com sinceridade. Não tenho pressa. Só quero continuar fazendo parte da sua vida no seu tempo. Senti meus olhos marejarem, agradecida por ter encontrado alguém que me respeitava genuinamente. Os meses seguintes trouxeram estabilidade e harmonia para nossas vidas. Soube, por vias legais, que Ricardo cumpria sua pena em regime fechado na penitenciária de Tremembé, enfrentando as consequências de seus atos, enquanto Dona Regina vivia de forma modesta no interior do estado, afastada do círculo social que tanto prezava. A justiça havia seguido seu curso natural em uma tarde ensolarada, enquanto observava a Lívia desenhar em nossa varanda uma ilustração retratando nossa família unida. Decidi gravar um breve depoimento em vídeo para as redes sociais do Instituto, compartilhando nossa história de superação. Olá a todos, comecei sorrindo para a câmera. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam nossa jornada de resiliência. O segredo que guardei naquele armário do hospital quase me custou a vida, mas a verdade e a coragem me permitiram recomeçar. Se você está passando por uma situação difícil hoje, saiba que é possível encontrar apoio e reconstruir sua história. Não perca a esperança. O recomeço é possível para todas nós. Direcionei a câmera para Lívia, que corria para abraçar Matheus quando ele chegava com pães de queijo frescos para o lanche da tarde. Aquela imagem de serenidade e afeto representava o verdadeiro significado da nossa vitória. Nossa história não era mais marcada pela dor, mas pela superação e pelo recomeço de uma nova vida.